No troféu igual para igual 2025, o Flamengo está liderando. E eu nem tô sendo irônico. Vamos falar da vitória do Bayern de Munique contra o Flamengo por 4-2, vitória que colocou o Bayern nas quartas de final e eliminou o Flamengo do Mundial de Clubes. E de verdade, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, comente, por favor se inscreva. Faltam 200 para eu chegar a 1000. Me ajuda aí. E bora falar dessa vitória do Bayern contra o Flamengo. Eu coloquei na thumb aí que foi um atropelo, mas não sei se você reparou, o atropelo tá em entre aspas, tá? Mas é que em determinado momento do jogo o atropelo definiu o resultado final. E não dá pra gente brigar com imagem, brigar com o que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos. A gente não tem o que fazer. De fato, o Bayern de Munique atropelou o Flamengo nos primeiros 10 minutos. Por isso que em 10 minutos estava 2-0 para o Bayern de Munique. Se não fosse isso, o Flamengo certamente sairia com um resultado melhor. Porque teve jogo, porque o Flamengo jogou, porque o Flamengo olhou no olho do Bayern de Munique e falou: cara, você não é tão grande quanto eu imaginava. Ou melhor, você não é tão maior do que eu. Ou melhor ainda, você é do mesmo tamanho que eu posso jogar de igual para igual com você. E quando eu falo troféu de igual para igual, que muita gente fala do Flamengo de 2019 e tal, que é uma coisa até meio sátira com o torcedor do Flamengo, eu não estou satirizando não. E eu nem acho que vale um troféu. A crítica é que não é para se comemorar, porque dava para o Flamengo ter ganho. Dava para o Flamengo ter jogado mais, ter tido um resultado melhor. Porque foi atropelado em 10 minutos. E durante a transmissão, eu assisti na Cazé TV, o pessoal tentando argumentar, foram errinhos. Foram... Cara, no futebol você comete erro se o seu adversário te força ao erro. Ou você comete erro de propósito? Não, não é o caso. Você comete erro porque seu adversário te forçou a errar. Então, seu adversário foi superior, porque aproveitou o erro forçado para marcar. E em 10 minutos o Bayern de Munique sim atropelou o Flamengo. E aí depois o jogo foi mais para o Flamengo do que para o Bayern. O Flamengo jogou melhor do que o Bayern durante o resto do jogo. Mas os 10 minutos iniciais definiu o resultado da partida. Definiu o futuro do Flamengo no Mundial. Foi um baita jogo, de verdade, um jogo tático e que nos mostra muita coisa, dá para tirar muita lição do que foi esse Bayern de Munique e Flamengo. A primeira lição delas é que o Bayern não veio para brincadeira, o Bayern não veio para jogar um torneio de verão. Não, o Bayern veio para ganhar, assim como o Paris veio para ganhar, assim como a Juventus, assim como o Real Madrid, assim como todo mundo que está nesse jogo, nesse campeonato. Vocês viram a comemoração do Chelsea ontem contra o Benfica? Na hora que fez o gol da virada? O gol do 2-1? Pois é, essa é a primeira lição. Imaginar que eles viriam para cá para jogar esse Mundial de Clubes com o salto alto, achando que ia ganhar a qualquer momento, e eles tiveram as primeiras provas logo na fase de grupos, que não seria assim. Essa é a primeira lição. A segunda lição que a gente tira: a elite do futebol sul-americano está mais próxima da elite do futebol europeu do que a gente imaginava. Teve jogo. Teve o jogo do Bayern contra o Boca, que teve jogo. Teve o jogo hoje, que teve jogo. Teve vitória do Flamengo contra o Chelsea. Teve vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Teve um bom jogo do Palmeiras contra o Porto, que é o mais fraco deles, mas teve um bom jogo. O Fluminense que jogou pra caramba contra o Borussia Dortmund. Então, a segunda lição que a gente tira disso, desse Mundial de Clubes até aqui, desse jogo do Flamengo, é que a gente dá para olhar de igual para ele sim. E a diferença é a terceira lição, que aí vem uma diferença muito grande do porquê o Bayern de Munique atropelou o Flamengo. Porque o Bayern de Munique tem 200 milhões de euros para ir buscar o Harry Kane. Porque o Bayern de Munique tem 60 milhões de euros para tirar o Goretzka do Schalke. Por isso que eles são melhores. Porque da mesma forma que o Flamengo errou por 10 minutos, foi dominado, atropelado por 10 minutos, durante 80 minutos o Flamengo tinha potencial e capacidade de bola para atropelar também. Mas aí não tem jogador do mesmo nível. E é aquela velha: ah, eu tenho um amigo na pelada, um amador que joga muito, esse cara no profissional faria melhor. E a distância que esse cara tá
do jogador que joga uma Bezinha no Campeonato Paulista é maior do que esse cara da Bezinha tá pro Messi. E eu achei que era isso com o futebol europeu pro brasileiro também, que a gente era uma distância do amador pro profissional, e não é. Não é. Essa lição a gente teve a certeza hoje. E a diferença é a qualidade, cara. Não tem o que fazer. Eles são melhores porque eles têm jogadores melhores. Porque jogo, taticamente, o Mundial de Clubes está mostrando que o nível do futebol mundial está bem equilibrado. Taticamente, está bem equilibrado. Todo mundo joga, todo mundo tem padrão, todo mundo tem jogo. E foi um jogaço, cara. Foi um jogaço de verdade. Foi uma pena ver o Flamengo perder. Tava torcendo pro Flamengo passar. Sim, tava querendo que o Flamengo passasse. E aí algumas coisas do jogo em si, né? Contextualizei tudo até o momento daqui do justificando o porquê que o Flamengo foi atropelado. Mas o jogo, o Flamengo pecou em algumas coisas e talvez para mim o maior pecado vai do Felipe Luiz. Quando o Felipe Luiz opta por jogar com Plata e com um time que toca a bola atrás para sair na longa forçando o pivô a disputar essa bola com o Pamecano e com o Tá, você precisa de alguém que faça o pivô bem feito. Não que o Plata seja um mau jogador, não, mas não é tanto a característica dele. Porque não o Pedro? Ah, você perde intensidade, perde marcação, perde pegada, mas você ganha. Você ganha o pivô, você ganha a qualidade do passe, você ganha a bola alta. Você ganha alguém que na certeza pode definir com uma bola. Então assim, passa por um jogo em que o Felipe Luiz é perfeito, só que o Felipe Luiz errou. Errou no 11 inicial. Não dava para jogar sem o Pedro esse jogo, pelo que o Flamengo se propôs a fazer, atrair para atacar. E para atrair foi muito bem. Na hora de atacar, faltou a casquinha, faltou o pivô, faltou o Pedro. Isso é um fato. E destacar o Luiz Araújo, né? Que foi do céu ao inferno em pouquíssimos minutos. O Luiz Araújo, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Para mim, até disparado que ele foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Mas o Luiz Araújo foi pego e foi castigado pelo excesso de confiança. Você não pode ir tanto ao céu e nem tanto ao inferno. Eu vou falar de quem jogou mal. Mas você não pode achar que você tá fazendo um baita jogo, que você vai sair driblando contra o Bayern de Munique com um bloco alto, te marcando no campo defensivo, com 7 caras. Você não vai driblar os 7 caras para você romper essa linha. Por mais que você seja um baita jogador, que é o caso do Luiz Araújo, por mais que você esteja fazendo talvez o melhor jogo da sua vida, que ele estava jogando muito, você não vai driblar 7 jogadores para quebrar a linha. E aí tem muito momento em que a confiança ela é ingrata, né? Já diria Mano Brown. Ela te beija, te abraça, te rouba e te mata. Pro Luiz Araújo foi isso. O excesso de confiança dele, a partida gigantesca que ele estava fazendo, fez com que ele definisse o placar final. Aquela saída de bola não pode acontecer, não dá para acontecer. Mas que baita jogo fez o Luiz Araújo, Mirassol pro mundo, né? Não sei se vai pingar algum dinheirinho no Mirassol agora depois desse jogo. Muito provavelmente o Cornetinha Caipira já deve estar comentando aí. Ele mesmo, Luiz Araújo, com mais esse baita jogo, o Mirassol ganhou mais alguns milhões de reais, porque muita gente acha que o Mirassol só está na Série A por causa do dinheiro do Luiz Araújo. Não é isso. Mas enfim, baita jogo do Luiz Araújo. Baita jogo do Léo Ortiz, que zagueiro com qualidade, né? Que como que é importante ter um cara que organiza jogo a partir da defesa. E aí, cara, é difícil a gente ver no futebol brasileiro times que jogam com zagueiros como construtores ofensivamente. E não é aquele construtor que vai romper linha para achar o passe no volante ou que vai achar a bola longa. O Felipe Luiz fez no Flamengo, que na Europa a elite faz com muita facilidade, que é colocar os zagueiros para construir da intermediária ofensiva. Quer colocar os 10 jogadores de linha pressionando, apertando, engolindo o adversário. E ele faz aqui no Brasil isso e eu já acho fantástico, porque aqui poucos treinadores fazem isso. Pô, mas ele fez contra o Bayern hoje.
Quando o Flamengo quis apertar, acelerar, quando teve a posse de bola para tentar furar o bloqueio do Bayern, teve bola do Léo Pereira da entrada da área batendo no gol. Teve bola, passe do Léo Ortiz na intermediária ofensiva. E é muito legal ver isso no futebol brasileiro. É muito legal ver o Felipe Luiz fazendo isso. É muito legal a gente entender que o padrão tático do Felipe Luiz e do Flamengo aqui está do mesmo nível dos caras de fora. E ele fez contra o Bayern. Ele não abriu mão em momento algum da sua ideia, não abriu mão em momento algum do seu padrão, não abriu mão em momento algum do que ele quis fazer e do que ele quer fazer com o Flamengo. Ele tem que bater palma. Critiquei porque não jogou com o Pedro, acho que foi o maior erro. O resultado é determinante, passa muito pela não entrada do Pedro como titular, pela característica do que o Flamengo se propôs a fazer. Mas ele manteve a ideia e foi bem com essa ideia do Felipe Luiz. Outro que jogou bem, gostei do Alexandro, muito seguro. Gerson, fenômeno. Uma pena que está saindo do futebol brasileiro para ir para o Zenit, vai se esconder. Diz que ele tem uma proposta do Al Nassr para jogar com o Cristiano Ronaldo, para jogar com o Jorge Jesus, que deve ser técnico lá. Eu vi no Twitter, agora se é verdade eu não sei. Se está na internet é verdade. Mas deve se esconder lá no Zenit. É uma pena. Um baita jogador também, com uma capacidade física enorme. O Bruno Henrique entrou bem, mas já no momento em que precisava muito de acelerar, o De La Cruz da mesma forma. Agora, o Arrascaeta jogou mal demais, demais. Eu acho que eu nunca vi o Arrascaeta fazer um jogo tão abaixo quanto ele fez hoje. Muito mal. Com as escolhas erradas, com falta de refino técnico, que é a principal característica dele, sem entregar intensidade. Cara, de verdade, eu acho que eu nunca vi o Arrascaeta jogar tão mal quanto ele jogou hoje. E mais uma coisa, que o jogo passava por ele muito, né? Passava pelas escolhas dele. Então, ele jogando mal também interfere num Flamengo que não conseguiu ganhar. E o outro que jogou mal pra mim, eu não vi ninguém criticando, mas cara, partida péssima do Wesley também. Péssima. Eu não entendi por que não jogou com o Danilo. Talvez em determinado momento do jogo, e aí o Felipe Luiz vai adquirir isso com o tempo, essa experiência, em determinado momento da vida mesmo, como treinador, ele vai ter que abrir mão de alguma convicção tática para você colocar o cara experiente. Para você jogar e queimar tempo, para você jogar e ter a capacidade de cobertura que o Danilo tem. O Wesley era o cara para o segundo tempo para esse jogo, não era o cara para começar. Não era contra a entrada dele como titular, porque ele é hoje mais jogador, mais lateral do que é o Danilo. Só que para um jogo desse tamanho precisava ter o peso do Danilo em campo. Até para forçar um terceiro zagueiro pelo lado, e aí o Luiz Araújo espetado. Podia fazer dessa forma. E o Wesley foi muito mal, tanto no ataque como na defesa. Muito, muito mal mesmo. Muito mal mesmo. No 1 para 1 dele sempre precisava ter uma cobertura, porque ele não ganhou 1 para 1 de ninguém defensivamente. Tomou muita bola nas costas ali. E assim, eu acho que são os pontos negativos desse jogo. Das lições que eu falei que a gente pode tirar, eu acho que o que a gente precisa carregar com a gente é aquele fiozinho de esperança. De que se o nosso futebol fosse mais bem tratado, se o nosso futebol fosse mais bem organizado, teríamos sim a possibilidade de bater de frente de igual para igual. E com o tempo, o PVC que fala muito bem isso, da questão da árvore ir crescendo, né? Com o tempo, o galho mais forte aqui, o outro mais forte ali, e aí uma flor aqui que vai do outro lado da árvore, porque esse lado está forte, ele vai distribuir para o outro lado, aquele lado vai florir também. Se o nosso futebol tivesse um entendimento de distribuição de renda melhor, tivesse um entendimento de uma liga, um entendimento que esses jogadores não precisam ser levados à exaustão jogando 85 jogos no ano, a gente teria até capacidade financeira de segurar mais nossos atletas, até uma capacidade financeira de pagar salários para esses caras picas de fora. Teríamos. A gente só não tem porque a gente não quer.
E aí quando a gente vai jogar contra esses caras, 10 minutos de atropelo custa o sonho de um título mundial.